O que fazer quando o seu equipamento de alpinismo industrial aparentar defeitos? Bom, eu tenho aqui um ascensor ventral aqui que aparece para nós uma corrosão. Mas como que a gente detectou essa corrosão aqui e o que fazer com esse equipamento quando a gente detecta que o equipamento está estragado, está com avaria? Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Sejam bem-vindos ao Alpinistas Industriais, meu nome é Paulo Reis, eu sou alpinista industrial, sou inspetor de equipamentos e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre ascensor ventral, como que a gente faz inspeção nesse equipamento aqui e o que fazer depois que a gente detecta um equipamento desse com defeito. Bom, eu tenho um equipamento aqui bom na minha mão e eu tenho um outro equipamento defeituoso, que a gente detectou corrosão nesse equipamento. Primeiramente, como que a gente detectou esse tipo de corrosão nesse equipamento aqui? A gente foi fazer uma inspeção semestral no cinto de um colaborador e esse equipamento, essa parte que está com corrosão, ela fica para dentro do cinto. Então o colaborador não percebeu essa corrosão no equipamento dele, que é muito comum, porque ele usa esse equipamento, usa o cinto diariamente. Mas na hora da inspeção semestral, a gente desmonta todo o cinto do colaborador e inspeciona item por item. E verificando a parte de trás do equipamento, como vocês podem ver aqui, a gente percebeu esse nível de corrosão bem acentuado no equipamento. Então isso é muito importante quando a gente faz uma inspeção semestral, que a gente desmonta todo o kit, todos os equipamentos do cinto do colaborador, para a gente fazer uma inspeção mais minuciosa. E aqui eu tenho um passo a passo que eu sigo para poder fazer esse tipo de inspeção. Primeiro a gente faz uma inspeção visual no equipamento, a gente verifica visualmente se o equipamento está em bom uso, a gente tem uma verificação táctil, a gente pega o equipamento, vê se o equipamento está funcionando, se a mola do equipamento está funcionando. Eu tenho aqui os pontos de ancoragem, a gente verifica esse ponto de ancoragem aqui para ver se ele não está com corrosão, se ele não está com nenhum amassamento, se ele não tem perda de massa molecular. E verificando o equipamento, a gente verifica a parte de certificação dele. Verificando aqui, eu vejo que a certificação dele é a norma europeia 567 e ele tem um CE 1019. Então a gente verifica no sistema se está em conformidade esse equipamento aqui e apto para uso. Verificando esse equipamento aqui, a gente percebeu que tinha essa corrosão que não poderia mais ser usado. Então imediatamente a gente fez a troca no kit do colaborador e esse equipamento aqui, a gente tirou ele de uso. Quando eu tiro ele de uso, a gente faz um laudo técnico do equipamento e um laudo de avaria. No caso do laudo de avaria desse equipamento, ele foi removido para ficar de amostra, para a gente apresentar ele e mostrar para os outros alpinistas um equipamento com corrosão. Então isso me dá essa possibilidade, na hora de fazer o laudo de avaria, de colocar o que foi destinado a esse equipamento. Foi destinado para o destino final dele, que no caso foi sucateado, ou ele foi removido para ficar de amostra. Foi o que a gente fez com esse equipamento. Ele ficou no quadro aqui, que vai ficar de amostra na empresa, para todas as pessoas que quiserem ver o que aconteceu com o equipamento, tá bom? E o equipamento, quando a gente quer fazer retirar ele de uso, a gente tem que fragmentar o equipamento todo. Quando eu vou sucatear ele, o equipamento estragado, eu tenho que fragmentar ele para garantir que nenhuma outra pessoa mais vai usar esse tipo de equipamento e descartar ele de forma consciente. Onde que eu descarto equipamento metálico? Dentro da empresa que a gente está, a gente tem um pátio de sucata, um local específico para destinar equipamentos metálicos. Então eu tenho que fragmentar ele para não correr o risco de alguém pegar esse equipamento no pátio de sucata e estar usando ele, uma vez que eu já dei um laudo técnico de avaria no equipamento. Então é esse o processo que a gente usa quando a gente identifica um equipamento que está com mau uso, para a gente remover esse equipamento de uso, tirar ele da área, destinar esse equipamento para o seu local correto e entregar um equipamento em bom uso para o colaborador para que ele trabalhe com segurança. Depois disso, a gente faz a rastreabilidade toda desse equipamento aqui, colocando uma tag nova no equipamento novo que ele vai fazer uso e tirando esse outro de uso. Então isso é um pouco aí dessa parte de inspeção que a gente faz quando a gente encontra um equipamento defeituoso desse ou com uma corrosão acentuada como essa aqui que está nesse equipamento. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve que a gente vai dar várias dicas maneiras para esse tipo de conteúdo de alpinismo industrial. A gente se vê no próximo Clube do Rapel. Aproximando fica mais fácil da gente perceber o problema detectado, que foi corrosão e perda de massa no ascensor ventral. Após uma inspeção minuciosa do ascensor, foi detectado corrosão severa e perda de massa em diversas partes do equipamento. A corrosão ela compromete a integridade estrutural do ascensor e pode afetar a capacidade de funcionamento seguro durante o uso.
Então a gente faz a análise técnica, né, desse ascensor ventral, incluindo estruturas metálicas e componentes externos, né? A corrosão é resultado de exposição prolongada a ambientes úmidos ou corrosivos, como água salgada ou produtos corrosivos, produtos químicos corrosivos, né? Corrosão compromete a resistência do material e pode levar à formação de fissuras e pontos de fragilidade, aumentando o risco de falha estrutural durante o uso. Então aqui a gente pode perceber essa corrosão e essa falha no equipamento. Esse aqui é um equipamento novo, um equipamento que está apto a ser usado. Você pode perceber que não tem nenhum tipo de corrosão nele. Ele está apenas riscado de uso diário mesmo, né? O uso de alpinismo diário pode ficar um pouco riscado, não tem problema. O que não pode acontecer é ele perder essa massa molecular igual esse equipamento que perdeu. É um equipamento aí de uso diário, né? A gente usa esse equipamento para fazer ascensão diariamente e essa parte onde que aconteceu a corrosão, ela fica virada para o peito. Então aí uma dica, a gente realmente inspecionar os nossos equipamentos antes do uso diário dele, né? Passar a mão ali e ver ele se ele está todo ok para o trabalho.